governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e o presidente Lula trocaram indiretas sobre o tamanho da equipe de cada governo durante um evento em Betim, cidade mineira. Enquanto discursava no evento, Zema alfinetou Lula sobre a quantidade de ministérios. Vamos ouvir. Apesar de sermos o segundo estado mais populoso do Brasil, nós somos o que tem o menor número de secretarias, 14. Mas para time ganhar campeonato, não precisa colocar 20, 30 jogadores em campo, não. Precisa de 11 craques. E é o que nós temos feito aqui. Em resposta, Lula disse que o que importa é a qualidade das pessoas e não a quantidade. Vamos ouvir também. Eu tenho sorte, muita sorte de montar uma equipe extraordinária como essa aqui. Porque o importante não é discutir se você tem 1 ou 10. O importante é discutir a qualidade das pessoas que você tem, dos compromissos que as pessoas têm. Eu não quero só um cara formado em filosofia, um cara formado em engenharia, um cara formado em qualquer coisa. É muito importante o diploma. Mas eu quero pessoas que tenham, antes de tudo, sensibilidade no coração para entender o problema da sociedade brasileira. Climão, Vitor Irajá, porque o que a gente está vendo? O presidente Lula está nessa estratégia de fazer viagens pelo país, é também uma tentativa de retomar popularidade, está chamando alguns governadores, até quem não é aliado, para esse palanque, para um evento público. Já aconteceu com o Tarcísio de Freitas e agora com o Romeu Zema. Mas o Lula tem planos para Minas Gerais que não envolvem Romeu Zema. Exatamente, né, Ju? A gente acompanhou aquela possibilidade, por exemplo, aventada, de apoiar uma candidatura do ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, né? O próprio presidente cogitou, inclusive, abarcar Rodrigo Pacheco como ministro depois das eleições que definiram os presidentes da Câmara e do Senado. Agora, é muito sintomático que haja pelo menos essa troca de indiretas, né, e de farpas por parte de Romeu Zema e o presidente Lula em torno da agenda que vai ser defendida caso, por exemplo, Romeu Zema venha a conseguir se chancelar como um candidato competitivo à presidência da República no ano que vem. O governador mineiro, assim como o Partido Novo, pautam a sua gestão exatamente com essa prerrogativa de um Estado menor e mais eficiente. Enquanto é evidente, historicamente, o PT tem uma tendência a defender uma política mais desenvolvimentista, uma política que seja muito mais baseada em gastos públicos, por exemplo, para fomentar o crescimento econômico. E há uma discussão muito significativa no Brasil hoje, Ju, entre economistas, o mercado, em torno exatamente da efetividade dos gastos públicos. Vale destacar, por exemplo, que em meio a essas discussões do orçamento, o Brasil hoje tem cerca de 10% dos gastos apenas livres. E isso é evidente, tem uma correlação direta com o tamanho do Estado, com o quanto é necessário de recursos públicos, né, desse montante disponível no orçamento público desse ano e também dos anos anteriores, para a manutenção da máquina pública. Só que o governo Lula tem pelo menos esse histórico de defender um Estado maior e um Estado que tenha, de fato, uma estrutura maior, né? Tanto que, desde o início do governo, recriou, por exemplo, novos ministérios que, durante a última gestão de Jair Bolsonaro, eram secretarias, foram abarcadas em ministérios maiores, como foi o caso do Ministério da Economia, que aplacava ali o Ministério da Indústria, por exemplo, o Ministério do Planejamento, em uma só pasta. Ou seja, a gente vê, na verdade, que essa troca de farpas, essas provocações, elas têm muito mais a ver com um pano de fundo em torno daquilo que acredita-se ser uma política pública eficiente e a forma de fazer política, do que alguma coisa mais pessoal. Agora, vale outro destaque também, Ju, que essa troca de farpas tem correlação com os vetos feitos pelo presidente Lula àquele projeto que repactua e visa repactuar as dívidas dos estados com a União. Houve uma série de críticas públicas, tanto de Romeu Zema, como também do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, em torno de vetos, por exemplo, que previam, de mecanismos que previam, por exemplo, o acesso desses estados a um fundo gerido pela União para fazer investimentos em troca, evidentemente, do abatimento dessas dívidas. Então, há todo esse cenário por trás dessa troca de farpas entre Lula e Romeu Zema.